a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente ter uma comunicação razoável ao longo desses 4 anos. Então, eu vou compartilhar uma pequena apresentação que eu fiz, só para orientar a gente, não precisa achar que a gente vai, que isso aqui vai virar uma aula, não é nada disso. É só para a gente poder não se perder muito. Então, espero que vocês já estejam vendo a minha apresentação a essa altura. Então, eu chamei isso de um ambiente saudável para a EAD, na falta de uma escolha mais adequada, mas eu entendo isso como um ambiente em que nós possamos nos entender razoavelmente bem. Então, ao longo dos próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de se ter clareza na exposição, simplicidade e sofisticação no uso dos nossos meios de comunicação, objetividade, profissionalismo, respeito aos demais participantes e uma expressão que se chama de netiqueta, que é, vamos dizer, um conjunto de boas maneiras para o convívio virtual. Quando a gente fala de clareza na exposição, a gente vem de uma necessidade muito fundamental, que é da gente se fazer entender com quem a gente está dialogando, seja uma pessoa, seja um grupo, enfim. Se a gente busca se comunicar, se a gente abre a boca para falar ou digita um conteúdo qualquer no teclado, a gente quer levar uma mensagem para alguém. A gente acha que a gente tem algo para acrescentar, a gente tem algo importante para levar. Então, é importante que essa mensagem ela chegue bem ao seu destinatário ou ao seu conjunto de destinatários. Então, não interessa se é num fórum, se é por e-mail, se é no chat aqui do YouTube, se é no áudio que vem no grupo da sua família do WhatsApp, se é um vídeo que chega para a gente com, sei lá, um bebê sorrindo, enfim, não interessa. Tudo isso está aí para passar uma mensagem. E como que a gente vai fazer para que essa mensagem chegue bem a quem precisa receber? A gente tem que tentar sempre. Pode ser que a gente não consiga? Pode ser. Mas é sempre importante tentar fazer com que essa mensagem seja o mais assertiva possível. Então, um bom início para isso, para a gente exercitar essa prática no nosso dia a dia, é fazer com que cada mensagem que a gente mande, ela tenha início, meio e fim. Seja um áudio de WhatsApp que a gente mande, que a gente comece a apresentar o que a gente quer falar e termine com uma conclusão. Se for um texto escrito, se for um parágrafo, se for uma frase, ele tem que ser capaz de traduzir o que está dentro da cabeça da gente para outra pessoa, né? A gente muitas vezes acha que as pessoas pensam da mesma forma que a gente. E isso é um erro enorme, porque a gente não está como se diz por aí, nos sapatos das outras pessoas. A gente acha que é uma coisa, a pessoa acha que é outra. Então, para isso, a gente dialoga. A gente precisa de mensagens que tenham início, meio e fim para a pessoa entender a nossa linha de raciocínio ou para as pessoas entenderem os pontos que a gente quer expor. E, especificamente, quando a gente fala de uma mensagem escrita, é fundamental que a gente pontue corretamente. Ponto final no lugar de ponto final, vírgula bem colocada, exclamação, interrogação, principalmente, para a pessoa saber que a gente está perguntando, porque às vezes a gente denota uma pergunta, mas sem a pontuação, isso pode tomar um tom de arrogância, enfim. Pensar um pouquinho, pensar duas vezes antes de mandar uma mensagem, assim, se realmente essa é a melhor forma que eu poderia ter escrito, inclusive porque mensagens diferentes são desejáveis em situações diferentes. Eu estou aqui conversando com vocês dessa forma, com alguma formalidade, não é da mesma forma que eu converso quando eu estou, sei lá, num campo de futebol.
Eu escrevo um e-mail de trabalho para o Lélios ou para o Wellington, não é a mesma forma que eu me comunico num grupo de WhatsApp com os meus amigos. Então, assim, para cada situação, a gente conseguir se adequar é um fator muito importante, né? E essa escolha de como se comunicar, ela perpassa as palavras que a gente vai escolher. Quando a gente vai se comunicar, a gente majoritariamente usa palavras, e essas palavras vão mostrar para a gente o quanto que a gente consegue materializar aquilo que a gente está pensando, o tanto que a gente domina a língua que a gente fala, o tanto que a gente entende dos assuntos que a gente está falando, né? Então, o uso adequado dessas palavras, ele tem que ser coerente com quem vai ouvir a mensagem que a gente quer passar. Então, se eu estou conversando com vocês que acabaram de chegar na universidade, eu tenho que, eu tenho que me expressar de uma forma e com um conteúdo muito diferente de daquele que a gente vai conversar com vocês daqui a 4 anos, quando vocês vão estar já em vias de concluir o curso. A gente não vai estar mais falando sobre como funciona o Moodle, a gente não vai estar mais falando sobre, enfim, processo de dispensa de disciplinas, não, isso tudo já vai ter ficado. Então, até os termos que a gente vai poder utilizar quando vai apresentar uma ferramenta que vocês não dominam ainda, talvez, ou vocês para a gente, que é perfeitamente possível, ela vai ser coerente com esse momento também, né? Então, não adianta a gente tentar enxertar, enfiar a palavra achando que é chique ou para demonstrar um falso conhecimento, porque isso daí não vai colar. Isso daí não cola com vocês, isso daí não cola com a gente. Então, um excesso de termos técnicos, excesso de enfeites nas frases, muitos adjetivos ou frases de efeito, isso daí realmente não cola, não fica legal. E, enfim, alguns linguistas chamam isso até de pobreza de estilo, né? Que na falta de algo com profundidade, as pessoas vão enfeitando, enfeitando e rodeando. Tá cheio de personagem de televisão, personagem de show de humor, que é isso, é cheio de beleza, mas vazio de conteúdo. Então fica nessa situação da falta de aprofundamento. Vamos tentar evitar essa falsa sofisticação, né? No bom português, o menos é mais. Quando for necessário a gente usar termos técnicos, a gente vai saber quando usar e como usar, né? Então, um exemplo que eu trago para vocês aí é o famoso juridiquês, que é uma forma que alguns dos profissionais do direito insistem em se comunicar cheio de 9 horas, né, no bom português, para falar palavras comuns do nosso dia a dia. Só um exemplo, que uma certa vez eu ouvi um advogado que colocou numa peça, era referente ao direito trabalhista. A pessoa estava falando do descanso semanal remunerado, que os trabalhadores têm direito, né? A folga, vamos dizer assim. Aí na peça jurídica lá, o sujeito escreveu um repouso hebdomadário. Então, quer dizer, não tem necessidade nenhuma. Talvez o outro advogado ou o juiz teve que. Será que é isso mesmo que ele quis dizer? Com certeza, a pessoa que estava sendo afetada por essa peça, que estava com a ação na justiça, não sabia o que era isso. Quer dizer, para que prejudicar essa pessoa? Ninguém saiu ganhando com isso. Então, mais uma vez, o menos é mais. Às vezes, a gente tentar se comunicar da forma mais direta é mais melhor, ela é a mais adequada, né? Quase que eu soltei um mais melhor aqui, parei no último segundo. Mas, enfim, essa mensagem direta, não necessariamente ela é uma mensagem rude. Ela é uma mensagem que ela não vai deixar dúvidas quanto à intenção dela e ela não vai se perder em desvios. Ela vai ser direta ao ponto. Simples assim, não quer dizer que você tem que ser agressivo, não quer dizer que tem que ser grosseiro. Então,
Mais uma vez, quando a gente fala de profissionalismo, a gente não está falando só de um ambiente corporativo ou de estar dentro de uma repartição pública, por exemplo, mas de adequar a linguagem à mensagem que a gente quer transmitir. Um WhatsApp, um áudio, um e-mail, uma ligação de telefone, uma mensagem no Moodle. Para tudo isso, a gente vai aprendendo, e para isso a gente precisa tentar o tempo inteiro dosar a força que a gente põe nas coisas, né? Dosar como a gente vai mandar essas mensagens até o ponto que isso fique natural para a gente. A gente vai entender como mandar um e-mail sem ser grosseiro e sem ser, às vezes, íntimo demais, como você, as alunas e alunos aqui que já trabalham, entendem essa situação muito bem, aposto, porque você vai mandar um e-mail para o seu chefe, às vezes você para e pensa, opa, como é que eu começo? Prezado? Querido? E aí, o que eu faço? Não sei. Mas, enfim, com o tempo a gente vai se acostumando com isso. Né? Mais uma vez, o tempo voltando aí para a gente. E quando a gente fala de respeito a participantes e regras, eu peço uma especial atenção porque eu vi pelo chat que vários dos polos já estão se organizando em grupos de WhatsApp, vocês já vão ter outras formas de trabalhar ao longo desses 8 semestres que estão vindo. Então, eu acho que é interessante que a gente se apegue a algumas regras para evitar problemas futuros. Não estou dizendo que regras têm que ser escritas e se a pessoa escorregou ali, descumpriu e vai ser expulso, não é isso. Existem regras que são escritas e regras que são não escritas, como, por exemplo, a cordialidade, o respeito mútuo entre as partes que estão ali, evitar conteúdos sensíveis, ou às vezes aquilo que a gente acha que é uma piadinha, mas a outra pessoa leva como ofensa. Se está ofendendo alguém, já não é piada. Enfim, bom senso, sempre, porque mesmo que cada um tenha a sua métrica de bom senso, nunca é demais a gente esperar bom senso do outro também. E isso para a gente manter, claro, uma boa convivência. Nós estamos entrando num período de convívio de 4 anos, estimado para durar 4 anos. Então, a gente precisa ter respeito à diversidade, entender diferenças, entender semelhanças. A gente precisa se adequar aos tópicos, manter foco naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai falar, e evitar conteúdos impróprios, conteúdos ofensivos, para que esse tipo de situação, de ambiente de convívio saudável e desejável não vire um problema maior do que ele vai ser. Estou falando vai ser porque vai acontecer. Não é que eu esteja desejando, mas vai acontecer. Nós somos humanos, nós temos dificuldades de nos entender, mas vamos tentar manter isso causando sempre, por favor, o menor desconforto possível. E para evitar esse tipo de desconforto, a gente não pode esquecer nunca, já entrando no tópico da netiqueta, né, da empatia. Sempre que a gente escreve algo, fala, grava, a gente não deve esquecer que do outro lado tem uma pessoa. Essa pessoa ela tem sentimentos, ela tem as suas dores, ela tem os seus pontos fortes, ela tem os seus pontos fracos, ela tem as suas, vamos dizer, as suas unhas encravadas, que se a gente pisar vai causar uma catástrofe, mesmo não sendo intencional. Essas pessoas têm dias bons, elas têm dias de mau humor, elas têm direito a errar também, e nós temos o direito de perdoar. Então, além dessa situação de só entender que lá tem uma outra pessoa, vamos tentar entender que nós não somos tão inteligentes quanto nós pensamos ser. Periodicamente se faz uma pesquisa
para saber se as pessoas se acham mais inteligentes do que a média ou menos inteligentes do que a média. Sistematicamente, os resultados apontam que as pessoas se acham, em média, mais inteligentes do que a média. Ou seja, isso é impossível. Não tem como. A gente se acha mais esperto, mais inteligente, mais interessante, mais bonito, a gente se acha mais do que a gente realmente é. Então, às vezes, nem todo mundo está interessado naquilo que a gente tem a falar. Inclusive, eu tô aqui falando para você, sei que tem um monte de gente doido para eu acabar, porque tem um jogo de futebol daqui a pouco. Mas enfim, já tô acabando, já tô chegando lá. E atenção ao tempo da outra pessoa, resgatando aqui uma música do Sá e Zé Rodrigues, e Guarabira também, ama teu vizinho como a ti mesmo. Serve para o professor, serve para o tutor, serve para o colega. Acontece que ele vive num horário diferente do seu. Então, às vezes, você pode mandar uma pergunta e não ter uma resposta imediata, porque essa pessoa tem um horário diferente, ela tem uma demanda, ela tem que buscar uma criança na escola e vai voltar para continuar o serviço dela depois. Então, vamos ter um pouquinho de calma nesse momento. É um momento de muita euforia, tá todo mundo muito ansioso para que tudo comece, mas Roma não foi feita num dia, né? Ou numa outra analogia que se diz por aí, a gente não come um queijo de uma vez só. Mas se a gente for comendo uma fatia de cada vez, esse queijo vai acabar rapidinho. Então vamos ter calma. E daí o que a gente pode evitar para esse convívio ser um pouco mais harmonioso, vamos dizer assim? Algumas práticas que eu trouxe como exemplo aqui, o primeiro deles é o flood, que é uma única pessoa mandando um monte de mensagem na sequência. A gente vê aqui, sei lá, mais de 10 mensagens em coisa de 1 minuto. Então, assim, calma, vamos dar tempo de outras pessoas responderem. A conversa, se ela é coletiva, ela não é só com a gente. Se ela é com mais uma contraparte, ela também depende dessa parte responder. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar as coisas acontecerem. Outras situações, spam, correntes, quer dizer, notícias de procedência duvidosa, excesso de mensagenzinhas bonitinhas de bom dia, que às vezes enchem o saco, às vezes enchem o telefone das pessoas, porque isso daí em vários grupos vai ocupando uma memória fabulosa no telefone da gente, no computador, ocupa a memória da cabeça da gente também. Enfim, algumas situações, né? Por exemplo, excesso de letras maiúsculas, excesso de exclamações, interrogações, etc., que dão a impressão de que a gente está gritando. Enfim, esse tipo de situação, né? Fake news também. Acontece, todo mundo cai em fake news, todo mundo cai. Não adianta a gente achar que a gente é o esperto da vez e que nunca vai acontecer com a gente. Vai acontecer. Mas se aconteceu e você passou para frente, tenta correr atrás com a mesma intensidade. Se você mandou para 10 pessoas, manda um pedido de desculpas, fica bem. Fala, mandei fake news aí, foi mal, acontece, né? Vamos tentar reparar esse dano, né? Que a gente pode tá incorrendo nele. Além disso, mensagem sem fonte confiável. Mais uma vez, só fazer um parêntese aqui que o Wikipédia não é fonte confiável. A Wikipédia, né, basta qualquer pessoa entrar lá e editar o que quiser. E aconteceu com a vizinha da minha sobrinha, também não é legal, sobretudo para a gente usar em assuntos da universidade. Ao longo do curso a gente vai ver algumas situações ou uma explicação mais aprofundada de por que isso não é bacana na universidade. Mas, enfim, o que eu vou pedir de vocês aqui é bom senso. Muito bom senso, muita calma e muita empatia com o próximo. E eu trouxe aqui uma frase do Kant, um imperativo categórico dele, para a gente agir de acordo com a máxima de que você pode querer que a sua ação vire uma lei universal. Ou seja, se todo mundo
Se todo mundo se comportar da mesma forma que você, a gente vai ter o mínimo de problemas possíveis. Tudo bem? Gente, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo dia de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas à universidade. E é uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente.